O Augusto, tudo bom, Augusto? Mais uma vez recorro à sua ajuda. Muito obrigado, Augusto, pela confiança. Fiz o exame de sangue para detectar alergia de abelhas e vespas. O método é quimiluminescência para abelha deu 1,41, elevado para vespa deu 0,10, muito baixo. Esses resultados são suficientes ou devo procurar mais comprovação? Infelizmente, Augusto, é completamente insuficiente, tá? Porque exame de sangue, ele não te dá diagnóstico de doença, ele te dá diagnóstico de sensibilidade. A sensibilidade não necessariamente indica que o paciente vai desenvolver a doença, indica que ele é sensível, indica que o corpo dele de alguma forma produz alguma quantidade de anticorpo contra aqueles antígenos, mas aquilo ali não indica necessariamente que o paciente vai ter a doença. A verdade é que o exame padrão ouro para o diagnóstico da doença é o teste de provocação. Só que o teste de provocação para abelha, para vespa, para himenópteros é um teste de provocação muito perigoso. Todos os testes de provocação, por assim dizer, são perigosos, né? Uns menos perigosos, outros mais perigosos, como por exemplo de alimentos e também de himenópteros, no caso vespa, abelha e marimbondo. Então esse é o exame padrão ouro para o diagnóstico, é justamente o teste de provocação. É você provocar a picada da abelha, você provocar a picada do marimbondo, da vespa, por assim dizer. Inclusive lá na Europa não é incomum, é bastante corriqueiro o médico alergista pegar uma abelha viva e picar em você. Isso acontece lá em algumas clínicas da Europa, que seria o teste de provocação para a abelha, mas isso tem que ser feito em todo um ambiente preparado, especializado e tudo mais. Se realmente você teria uma indicação muito forte, porque tem que colocar na balança se vale a pena ou não fazer esse teste. Mas às vezes, suponhamos um paciente que trabalha com isso, que é um apicultor, né? Um paciente que todos os dias está correndo risco de vida em ser picado por uma abelha, né? E ele tem um teste, um exame de sangue positivo à abelha, ou tem uma forte suspeita de anafilaxia à abelha, ou de uma reação anafilática, né? Por assim dizer, um passado familiar, alguma coisa que realmente corrobore para que ele venha então a ter aquela reação grave. Então eles fazem o teste de provocação pegando a própria abelha e a abelha picando o paciente, tá? Isso acontece na Europa. É algo curioso, né? Nos Estados Unidos eu não tenho conhecimento, não sei se eles fazem lá. Os Estados Unidos muda muito de estado, né? Cada estado tem a sua legislação específica, né? E no Brasil eu tenho certeza que não fazem isso, tá? Aqui eu tenho certeza que não fazem, porque realmente você teria que ter uma autorização da Anvisa para você fazer isso, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e até o momento, se eu não me engano, essa autorização não é dada para esse tipo de teste, tá bom? Com esse tipo de animal vivo, como fazem na Europa. Então, infelizmente, Augusto, não tem como a gente saber, a não ser realmente você tendo uma suspeita forte do problema, você, por assim dizer, ter um passado familiar importante, já ter tido uma reação grave a um desses elementos, inclusive teste alérgico negativo também, né? Ou seja, exame de sangue que venha negativo com IgE baixa, que negativo, ou seja, sem sinal nenhum, também não é indicativo de deixar você tranquilo que você não vai ter o processo alérgico, nem positivo nem negativo. Tem muita gente que tem alergia com IgE negativa, tá? Porque hoje a gente sabe que existem mecanismos das proteases, que são elementos contidos nos alérgenos, e essas proteases elas podem agir diretamente na membrana do mastócito, no receptor de alta afinidade dos mastócitos, e romper então o mastócito, levando então a reação colateral. É muito comum, nós pegarmos pacientes com rinite crônica, alérgica, com coriza e tudo mais, e você pede todos os exames, vem tudo negativo. Como é que você explica, né? Então são as proteases dos alérgenos que não são detectáveis pelo método e que causariam então a reação da liberação da histamina e consequentemente com as reações de rinite e asma, por assim dizer, sem necessariamente o paciente ter um processo, uma produção de anticorpos da classe IgE, entendeu? Então, Augusto, para terminar nossa conversa, o mais importante para você agora, na dúvida, é que você procure seu médico alergista, tá? E ele então prescreva para você os autoaplicadores de adrenalina, e você porte esses autoaplicadores de adrenalina caso você realmente tenha a suspeita da reação anafilática a um desses elementos. Então, aqueles autoaplicadores de adrenalina são dois autoaplicadores de adrenalina. Você porta essas duas autoaplicadores de adrenalina
E esses auto-aplicadores de adrenalina se aplica a primeira vez com orientação do seu médico, em cima da roupa, no músculo vasto lateral, e se não melhorar, alguns minutos depois se aplica a segunda vez, justamente indo de imediato à unidade de emergência, fazendo com que você seja atendido então de imediato à unidade de emergência para fazer medicação de suporte e também outros tipos de procedimentos que venham a salvar a sua vida, tá bom? Então, o mais importante agora são os auto-aplicadores de adrenalina. Você, o esporte, o mais comum, o mais conhecido é o chamado EpiPen, tá bom? Abraço, Augusto. Obrigado.